Olá, que a paz de Cristo possa reinar no seu coração. Com muita alegria que eu estou aqui com mais esse vídeo para esse canal Mensagens Bíblicas e que você possa ser abençoado, instruído por intermédio da pregação da Palavra de Deus. A mensagem que eu quero compartilhar aqui com vocês nesse vídeo encontra-se no livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz assim: Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. Algo que eu quero chamar a sua atenção que logo de início na nossa meditação desse texto é que o verso 6 inicia falando que certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Antes eu quero aqui esclarecer você e deixar você bem entendido de que o local em que está acontecendo aqui a narrativa desse texto é exatamente o céu, a habitação do Deus Todo-Poderoso. E os filhos de Deus aqui se referem aos anjos de Deus, às criaturas angelicais que o Senhor havia criado. Então inicia-se aqui a narrativa do verso 6 de que certo dia, em certa ocasião, os anjos vieram para se apresentar perante o Senhor Deus. No capítulo 2, nós vemos que assim diz, está escrito e narrado. Capítulo 2, versículo 1. Em outro dia vieram os filhos de Deus, ou seja, os anjos, apresentar-se perante o Senhor. O capítulo 2 aqui, verso 1, nos fortalece aqui a ideia de que os anjos, eles tinham ali essa atitude costumeira de estarem se apresentando constantemente perante o Senhor. Eles estavam sempre se reunindo para se apresentar perante o Senhor. No verso 6 é uma reunião. No capítulo 2, verso 1, é outra reunião onde eles se reúnem para se apresentar perante o Senhor. E quando eu estava aqui meditando sobre isso, eu pude aprender algo muito sério e muito importante. Porque nós estamos falando aqui de seres que são anjos, são criaturas angelicais. E todos nós sabemos que quando nós pensamos em anjo, nós já pensamos no ápice da perfeição. Quando se fala sobre anjo, a gente não questiona o caráter, a gente não questiona se há imperfeições, pelo contrário. A questão de ser anjo aqui já nos arremete a um pensamento total de pureza, um sentimento de santidade, a um sentimento de perfeição. E esses anjos aqui, eles habitavam a região deles aqui, de moradia deles, era o céu. O texto deixa bem claro aqui, eles estavam no céu. E eu me perguntei, meu Deus, eles eram anjos, anjos de Deus, anjos que moravam no céu, mas mesmo assim tinham a preocupação, tinham nos seus corações ali a preocupação de se reunirem e estarem constantemente se apresentando perante o Senhor. E quando eu estava meditando sobre isso, eu trouxe essa palavra para nós aqui, seres humanos. Porque nós somos um cenário totalmente diferente. Nós não somos anjos. Nós somos homens, seres humanos, caídos na nossa natureza, que vivemos na terra, que é bem diferente do céu. Vivemos aqui em um ambiente onde, segundo Jesus disse, ele diz assim, o mundo jaz do maligno, ou seja, o sistema da terra, o sistema do mundo onde nós habitamos, Jesus disse, é do maligno, onde as trevas imperam, onde as trevas de fato dominam. E não bastasse isso, nós habitarmos em um ambiente onde há constante trevas e domínio de Satanás,
porque Jesus disse: o mundo jaz do maligno, o sistema é dele. Nós temos também que enfrentar uma natureza dentro de nós que é pendente para o mal. Ela está ali inclinada para o mal, porque nós sabemos que nós herdamos do nosso primeiro pai, Adão, a consequência do seu pecado. Então nós temos que todos os dias travar uma guerra contra o nosso próprio eu. O nosso maior adversário não é o diabo nem o Satanás, mas somos nós mesmos. Essa natureza caída, essa natureza que está induzida para aquilo que é mal, para aquilo que é maligno, para aquilo que é perverso. Nós temos que todos os dias vencer essa natureza caída, que é contrária à natureza de Deus, que é contrária aos desígnios de Deus. Então imagine, nós, seres humanos, que temos essa guerra interna contra a nossa carne, contra a nossa natureza caída, habitamos em um cenário onde as trevas dominam, onde as trevas impera. Jesus disse: o mundo jaz do maligno. E é interessante que a resposta que Satanás vai dar aqui para o Senhor no diálogo é que ele veio de rodear a terra e de passear por ela. Isso aqui enfatiza uma vez mais de onde é que o diabo veio. Da terra. E aí, mediante esse pensamento, eu me perguntei, por que nós, seres humanos, não temos tanta preocupação em estarmos nos apresentando perante o Senhor com mais constância? Ora, se eles eram anjos que estavam no céu, tinham a preocupação de estarem se apresentando constantemente perante o Senhor, se reunindo, por que nós, seres humanos, que temos uma guerra travada contra nós mesmos, que temos uma outra guerra travada com o ambiente onde nós vivemos, porque é um ambiente hostil, é um ambiente dominado pelas trevas, é um ambiente onde Satanás rodeia e passeia e impera? Por que nós não temos a preocupação de estarmos mais constantemente nos apresentando perante o Senhor Deus? Isso aqui me fez pensar. Isso aqui me fez indagar a minha própria alma. Porque se eles eram anjos que estavam no céu e se apresentavam, muito mais nós, que somos seres humanos, que temos uma guerra interna travada contra nós mesmos e temos que lutar contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, que Paulo vai dizer que luta contra nós, que guerreiam contra nós. Pode você acreditar ou não, esse mundo aqui é físico, mas quem rege esse mundo são os poderes espirituais. Quem governa sobre esse mundo, quem rege esse mundo são os poderes espirituais. Por isso, eu quero chamar aqui a sua atenção para algo muito sério. Que nós possamos, a partir desse momento, a partir da revelação dessa palavra, a partir do momento que Deus tem aberto nossos entendimentos aqui por intermédio dessa revelação, vamos começar a nos preocupar em nos apresentarmos mais perante o Senhor. Como que eu me apresento perante Deus? Muitos de nós pensamos que se apresentar perante Deus é apenas ir ao culto. Esse é o problema. Muitas pessoas se preocupam e se lembram de se apresentar perante o Senhor apenas em 1h30 de culto, uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Isso está equivocado, porque nós precisamos nos conscientizar que nós devemos estar perante o Senhor constantemente. É 24 horas por dia. É no nosso dia a dia estarmos conectados com Deus. É no nosso dia a dia separarmos tempo para lermos e meditarmos a sua palavra. É no nosso dia a dia, quando a oportunidade do pecado vem, nós rejeitamos ela porque nós nos lembramos da palavra e da vontade de Deus. Tudo isso são situações em que nós estamos nos apresentando perante o Senhor. E é nesse apresentar-se perante o Senhor que Ele vai nos renovando, que Ele vai nos fortalecendo, que Ele vai nos enchendo de graça e de força. E uma fé que se origina da sua palavra começa a crescer dentro do nosso coração. E Paulo vai dizer, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aí então nós conseguiremos triunfar sobre o nosso eu caído. Nós conseguiremos triunfar sobre as trevas.
Nós conseguiremos vencer porque estaremos com temor e tremor, nos preocupando em nos apresentar mais perante Deus. Primeiro, por aquilo que Ele é Deus. Segundo, pela nossa imensa necessidade e dependência da sua graça, do seu poder e da sua unção sobre nós. E aqui diz o texto, e veio também Satanás entre eles. E se eu pensava que a gente já estava perdendo para os anjos, agora a gente começa a perder para o próprio Satanás. Porque diz o texto que o próprio Satanás se preocupou em uma dessas reuniões em se apresentar perante o Senhor Deus. É óbvio, é lógico, é claro que o diabo ele não tinha a intenção de se apresentar perante o Senhor para adorá-lo, para se encurvar e se prostrar diante dele em adoração. É lógico que não. Mas ele tinha as suas intenções. Ele tinha os seus objetivos. Ele tinha os seus alvos. Ele desejava se apresentar perante o Senhor, quem sabe, para negociar almas para ele. Ele tinha os seus motivos. E os seus motivos eram tão fortes e verdadeiros dentro dele, ao ponto dele dizer, não, eu preciso me apresentar perante o Senhor. Mais uma vez aqui eu vejo que nós, muitas vezes, estamos perdendo para o próprio inimigo, para o próprio adversário. Porque os nossos desejos, intenções e motivos, nosso coração em se apresentar diante de Deus, talvez não tenham sido tão intensos, tão fortes, ao ponto de nos colocar de joelhos mais vezes perante o Senhor em oração. Não tem sido tão intensos ao ponto de nós dedicarmos mais tempo na nossa vida em estarmos apresentando-nos perante o Senhor. No nosso dia a dia a gente nem se recorda de Deus. No nosso dia a dia a gente nem se preocupa com a palavra. No nosso dia a dia a gente nem se recorda que Deus existe. Essa é a verdade. E o diabo, ele tinha esse desejo. Eu preciso me apresentar perante o Senhor. Ele tinha as suas intenções. Ele tinha os seus motivos. Deus está dizendo aqui nessa mensagem ao nosso coração. Deixe o desejo, deixe a vontade de se envolver comigo crescer, amadurecer dentro de você, do seu coração, da sua alma. Comece a se apresentar mais perante mim. Comece a dedicar mais a sua vida em se apresentar mais na minha presença. E Deus irá revelar a sua glória e a sua graça sobre a nossa vida. Porque eu vejo que Deus, ele vai realizar algo aqui que vai nos assustar. Olha só. O verso 7 diz, disse o Senhor a Satanás, de onde vens? Sabe o que é interessante? O interessante aqui é que não é o adversário que está iniciando uma conversa com Deus, mas é Deus que está iniciando uma conversa com o inimigo, com Satanás. E aqui me deixou algo que me deixou muito, indagando aqui a minha alma. Eu pensei, meu Deus, se Satanás, por se apresentar perante o Senhor, Deus é quem puxou uma conversa, um diálogo com ele, imagine o que Deus não é capaz de fazer com nós que somos filhos de Deus, ao se aproximar dele com uma intenção de relacionamento, com uma intenção e um propósito de nós termos intimidade com ele. O que Deus não pode fazer? Se com o adversário é ele que está puxando o diálogo, é ele que está puxando a conversa, imagine o que esse Deus não pode fazer, não pode revelar, não pode manifestar no coração e na vida dos seus filhos que se aproximam e se apresentam perante ele com um desejo e com motivação de relacionamento com Deus. Eu não sei se você está compreendendo, mas o Senhor está dizendo,
Se você começar a se apresentar mais diante de mim, eu vou começar a revelar coisas grandes, ocultas, que você não sabe. Se você começar a se apresentar mais perante mim, na minha presença, eu vou modificar a tua história. Eu tenho coisas maravilhosas para fazerem, porque eu desejo relacionamento, eu desejo intimidade com você, eu tenho coisas extraordinárias preparadas para você, mas você precisa se apresentar perante mim. E aqui diz o texto que Deus é quem puxa o diálogo. E ele diz: de onde vens? E a pergunta que Deus faz aqui é intrigante. Porque Deus Todo-Poderoso pergunta para Satanás: de onde vens? Aqui é curioso porque, se nós observarmos a grosso modo, parece que nessa pergunta Deus ele está deixando de ser Deus aqui. Ora, de onde vens? Ao próprio Satanás. Deus, que é Deus verdadeiro, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas, principalmente a respeito do seu adversário. Mas aqui nós vemos Deus parece se rebaixando ou deixando de ter a característica de Deus, porque ele diz: Satanás, de onde vens? Parece até que ele perdeu o controle do adversário. Parece até que ele não sabe ou não sabia aonde estava o adversário. Ou aonde ele estava infiltrado, da onde você veio. De onde vens? A pergunta que Deus faz. Mas na verdade, não é nada disso que está acontecendo aqui. Muito pelo contrário. Deus não está deixando de ser Deus coisa nenhuma. Tudo isso fazia parte de um propósito de Deus, de uma intenção do teu coração, de chegar no seu alvo, de chegar no seu objetivo, que era a vida de Jó. Porque foi pela resposta de Satanás diante da pergunta de Deus que Deus chega onde ele quer, em Jó. Eu não sei se você está compreendendo, mas o Senhor está dizendo: quem sabe você esteja pensando que eu estou deixando de ser Deus na tua vida. Parece que Deus está deixando de ser Deus na tua história. Parece que o Senhor perdeu a rédea. Parece que o Senhor perdeu o controle. Parece que o Senhor perdeu o comando. Parece que o Senhor perdeu o domínio. E parece que o próprio inimigo está tendo êxito sobre você. O adversário está triunfando. E Deus parece que está perdido. Deus não está agindo. Deus não está fazendo. Parece que Deus perdeu o controle. Mas Deus manda dizer para você muito pelo contrário. Tudo isso faz parte de um propósito meu, faz parte de um plano meu, para eu chegar no meu objetivo, que é a tua alma, que é a tua vida. Eu quero te usar mediante esse propósito que eu tenho, para que você venha a ser um instrumento para glorificar o meu nome na terra. E não apenas isso, por intermédio desse plano que você não está entendendo, que parece que eu estou deixando de ser Deus, mas não é. Eu tenho coisas extraordinárias para fazer, eu tenho porção dobrada para derramar, eu tenho tudo em dobro para manifestar e ministrar sobre a tua vida. Receba essa palavra da parte de Deus. Deus não está deixando de ser Deus. Ele apenas está agindo mediante um plano dele para chegar onde ele quer. Ele quer usar você. É por causa disso que ele está permitindo isso. Ele quer usar você para que você venha a ser um instrumento da glória dele. Ele quer manifestar na sua vida coisas de forma dobrada na tua história. Eu vejo que a resposta do adversário é de rodear a terra e de passear por ela. E aqui eu quero frisar sobre nós nos conscientizarmos de que nós vivemos em um ambiente onde o maligno impera, onde ele passeia e aonde ele rodeia. Não pense você que nós estamos aqui sozinhos nesse mundo, não. Os poderes espirituais estão sobre essa terra. Satanás respondeu: eu vim de rodear a terra, de passear por ela. Agora a pergunta que não quer calar é essa. Mesmo agora sabendo de tudo isso, mesmo agora tendo consciência de tudo isso, você ainda assim não vai querer mais se apresentar perante o Senhor? Não vai querer se preocupar em
se apresentar mais vezes perante o Senhor ou entregar a sua vida ao Senhor? Porque se eu e você não nos preocuparmos em nos apresentar perante Deus, você pode ter certeza de uma coisa: a nossa vida estará à mercê do inimigo, porque ele passeia e ele rodeia sobre essa terra. A palavra de Deus diz em Pedro que o diabo, nosso inimigo, está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Aqueles que se decidem a apresentar a sua vida perante o Senhor constantemente, aqueles que se decidem em receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, aqueles que decidem receber sobre si os benefícios da cruz de Cristo, esse ele é transformado. Ele passa a ser muito, mas muito mais importante que Satanás. Muito, muito mais importante do que anjo. Ele passa a ser filho de Deus. Ele passa a ser herdeiro e cordeiro com Cristo. Ele passa a receber em Cristo uma autoridade espiritual. Paulo vai dizer em Efésios que Deus em Cristo nos colocou em uma posição elevada nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Eu não sei se você está compreendendo, mas Paulo está dizendo: aqueles que receberam a filiação em Cristo, aqueles que receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles receberam sobre si uma autoridade espiritual. Nas regiões celestiais, onde são travadas as guerras aqui deste mundo, eu e você temos um posto de autoridade em Cristo Jesus. Ou seja, não é mais as trevas que vai governar, não é mais as trevas que vão reger, mas será a autoridade de Deus, será a luz de Deus, será a glória de Deus através de nós. Ou seja, a minha família, a tua casa, quem vai reger vai ser a glória de Deus. O nosso trabalho, o nosso ambiente onde vivemos, os nossos amigos, aonde convivemos, ou seja, quem vai reger não vai ser mais as trevas, não vai ser mais aquele que opera sobre esse mundo tenebroso, mas será a luz divina, será a autoridade de Deus que nos foi confiada em Cristo Jesus. Por isso que eu e você não podemos deixar de tomar a decisão mais importante, que é de, a partir de hoje, decidimos nos apresentar mais perante o Senhor. Eu quero me entregar para Ele. Eu quero me apresentar mais perante o Senhor. Eu quero receber dele a sua autoridade, a sua filiação. E a partir de hoje, quem vai mandar na minha vida não vai ser os poderes das trevas deste mundo, mas vai ser a luz da glória de Deus. Porque uma vez que você está em Cristo, Ele te tira do império das trevas, ou seja, do poder das trevas, e te transporta para o reino do Filho do seu amor, da sua maravilhosa luz. Receba essa palavra nessa oportunidade. Decida no seu coração hoje a se entregar de verdade, porque não é tempo de nós brincarmos. Nós não estamos vivendo um tempo de nós brincarmos de Bíblia, brincarmos de ser cristãos, brincarmos de servir a Deus. O negócio é sério. O negócio é muito sério. Nós estamos aqui em meia guerra, nós estamos aqui em meia batalha, e a palavra de Deus não nega isso. Mas se nós decidirmos, temos temor e tremor diante de Deus, nos apresentarmos perante o Senhor, Ele irá nos revestir de graça, nos revestir de unção. Nós iremos habitar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, onde poderemos descansar. E nós passaremos a ser chamados de igreja. E sobre a igreja uma promessa que Jesus disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que você possa ser instruído, que você possa se decidir nessa oportunidade que você está ouvindo essa mensagem, de se entregar a Cristo. E você pode ter certeza, 2020 vai ser diferente. 2020 vai ser o ano de muitas experiências com Deus. 2020 vai ser o ano de muita graça e de muita glória de Deus sobre a sua vida. Receba essa palavra da parte de Deus no nome santo de Jesus. Muito obrigado por você assistir esse vídeo. Que Deus te abençoe mais e mais. Em nome de Jesus.